Vamos aos teatros agora, gente. Campos não viveu só de teatro Trianon e teatro de bolso. Campos no início do século XX, nessa cidade, foi uma... A gente estava falando sobre isso hoje mais cedo, né? Que riqueza, né, Genilson? Que riqueza, é verdade. Você acha que foi o período áureo da cultura em Campos? A gente tem que entender o contexto. Melhoramentos, dinheiro, açúcar, dinheiro, melhoramentos, a busca da projeção política. E também a cidade precisava se remodelar, e não só arquitetonicamente, você também tinha que ter um aspecto cultural também. Então juntou todas essas forças, né? Então esse período, nesse primeiro quartel do século XX, ele reunia tudo isso. Nós tínhamos um grupo de intelectuais também que escrevia, que produzia. Nós temos o Alberto Frederico de Moraes Lameu, que eu quero que vocês depois me dêem uma palhinha para eu falar da exposição que nós estamos montando sobre o Frederico de Moraes Lameu. Com certeza. Isso. Então, a gente tem todo um cenário que propiciou. Na verdade, quando a gente vai falar do Trianon daqui a pouco, o Francisco de Paula Carneiro, ele era um cara que tinha uma visão muito além do tempo dele. Ele viu que se a gente perde o Teatro São Salvador em 1920, quando ele é demolido, a gente tem que entender que ele é demolido porque precisava largar a Rua Formosa, Rua Tenente Coronel Cardoso. Aí a prefeitura compra, aquilo era um teatro que ele não era público, era um teatro privado. Era uma... Ali, gente, esquina da 13 de Maio, né? Isso. Com a Formosa. Rua Formosa. Eu só chamo de Formosa, gente, não tem como. Eu só chamo de Formosa. Então, se você perde 1920, o grande teatro que era de Campos, o Teatro São Salvador, eu preciso dar uma resposta para a sociedade dando um grande teatro também, como ele fez, construiu o Teatro Trianon. Mas ele já era um homem, a gente já viu isso pelo centenário do Trianon no ano passado, que ele era um homem que tinha N negócios, um homem muito ligado à questão cultural em Campos, vários outros empreendimentos na cultura. Capitão Carneirinho. Isso. A vida dele é interessantíssima, né? Interessantíssima. Então, esse primeiro quartel, realmente, Campos estava bombando, queria ser esse destaque, né? Você lembrou muito bem, esse destaque cultural se comunica com a necessidade de projeção política, com o crescimento econômico, embelezamento da cidade, que tem a ver também com que o Rio de Janeiro estava se transformando, né? Isso. Muito interessante. E a gente tem imagens do Teatro São Salvador aí, né? Olha o interior aí. Cadê a foto anterior dessa? Tem uma foto antes. Aí, essa. Inaugurado em 45 e demolido em 1920. Esse era o grande teatro campista, o Teatro São Salvador, né? Para quem quer se localizar, no local hoje funciona? Tem a foto ali. Tem a foto. Vamos lá, gente. Aí. Isso aí. Hoje depois foi a sede da Companhia Brasileira de Telefônica, Companhia Telefônica Brasileira, CBT, várias companhias funcionaram naquele prédio ali. A foto anterior, só para a gente não deixar passar batido, para você poder voltar, essa foto é de 1916, é a presença, Nilo está escondidinho, está lá atrás, não está aparecendo, mas em primeiro plano, né, está o prefeito Sobral ali, e Luiz Sobral, e também o Venceslau Braz, aquele bigodão ali bem no centro da foto, mais do terno escuro, né? É o presidente do Brasil, Venceslau Braz, que estava em campo, e cumpriu aquela agenda, né, em 1916, dos melhoramentos. Aí saiu uma exposição regional. Era bacana essas coisas das exposições regionais, né? Você trazia o que tinha de melhor das indústrias, da cultura, da tipografia. Então, em 1922 aconteceu eu já comentei isso com você, no Asilo do Carmo. Asilo do Carmo, Salão de Antiguidades. Foi em 1922. A gente tem algumas fotos, eu não lembro quem doou para o arquivo, mas tem algumas fotos desse momento. E, gente, um outro dado interessante, a gente está falando de um espaço cultural, digamos assim, mas os teatros, na história de Campos, eles serviram de palco para grandes eventos políticos, né? Isso, muito movimento importante. abolicionista, o movimento republicano em Campos. Então, esses locais, eles têm não só esse aspecto cultural para ser enfatizado, né? Mas a história política manifestação da cidade. Política, né? E recentemente, tiroteio. Recentemente, a gente fez uma pesquisa da famosa Casa da Ópera, que era a segunda Casa da Ópera que existia ali na esquina da rua do Vigário João Carlos com o Barão de Amazonas. Ali tinha uma Casa da Ópera. E quando houve a aclamação, né, de Pedro II, né, aí nós estamos falando de 200 anos atrás. Do Pedro I. Desculpa, do Pedro I.
ali foi as grandes manifestações, as festas, teve a apresentação, hino. Então, era um local de manifestação cultural, mas também de manifestação política também, as casas de espetáculos de Campos. Então, a história das casas de espetáculos em Campos vem desde o século XVIII, né? A gente tem que entender isso, né? Campos teve 2 casas da ópera registradas pelo Múcio da Paixão, 2 casas da ópera, e depois o Teatro São Salvador, que nós já acabamos de mostrar aí, né? E a gente vai falar sobre os cinemas ainda, gente, para quem está em casa, mas é muito interessante você perceber como esses locais, eles são mais ou menos democráticos, né? Eles são segmentados para determinados... Existe uma história social por trás do que a gente acha que é só cultura, né? Então, depois você tem a democratização... né? Você quer dizer que estratifica. Exatamente. Sim, não tem jeito. Segmenta, né? É verdade. Vamos ao próximo? Aí nós já estamos falando do Teatro Trianon, né? Inaugurado em 1921. Eu poderia até ter trazido uma foto só do Teatro Trianon, mas eu lembrei de você e trouxe que tinha um monitor campista ali, né? Então podia... nós estamos falando da Rua 13 de Maio, né? Que hoje é o Boulevard Francisco de Paula Carneiro. Esse prédio aí onde está o monitor campista é praticamente em frente ali a Caixa Econômica, né? Ele está ali de frente, ali, aquele largo ali, né? O Largo João Renner. Então, ali é 13 de maio, e lá depois do Teatro Trianon, nós estamos vendo lá a torre, né, da Igreja do Carmo. A gente tem... do Carmo. Isso, Que às vezes a gente tem que fazer essas leituras da fotografia, senão a gente se perde, né? Estávamos fazendo isso. É verdade, isso aí. Então, vamos lá. A igreja que está ali ao fundo é a Igreja do Carmo. Isso. Então, a gente está indo, assim, vindo para cá, digamos assim, na foto, a gente está indo em direção ao Rio Paraíba, né? Isso, e subindo na Rua 13 de Maio. Rua Direita, né? Antiga Rua Direita. Aliás, a Rua dos Cafés, da intelectualidade campista, né? É verdade. Das paqueras e dos namoros. Ali naquela foto que foi exibida agora, recente, tinha um famoso... ali o café... o café tinha aquele predinho logo colado no Trianon, era um café. Acho que é o Café Clube. Tinha uns cafés, o High Life, Clube, Java, Campos tinha essa tradição dos cafés. Tem muita gente que tem memória, tem lembranças, na verdade, desses cafés, desses passeios ali pelo centro Espaço de sociabilidade, bate-papo, de encontro. Isso fala muito sobre esses hábitos também que as pessoas tinham, né? Dessa vida que era cultural, mas essa sociabilidade de você ir ao teatro, ou ir ao cinema, né? E parar para tomar um E a efervescência era toda ali, nas paqueras, tudo acontecia ali, rolava ali. Né? Na verdade, a gente tem que entender isso. Nós não tínhamos os bairros, a cidade, o núcleo urbano era aquilo ali. Então acontecia tudo aquilo ali. E era muito romântico, né? Você via o bondinho passar, as damas passarem todas bem vestidas. A praça arborizada. A praça. Né? Loucura isso, né? Dá a impressão que a gente não é daquele... A gente é daquele tempo, não é desse tempo aqui. Verdade. De certa forma, eu preferia, né, algumas questões aí, sem dúvida. Vamos voltar àquela foto ali. Eu não vou perder a oportunidade, né, Genilson, para falar um pouquinho do monitor campista. Isso. Que teve a sua... Foi encerrado, né, descontinuado em 2009. O acervo está no arquivo lá com a gente. Tanto o acervo original do monitor campista quanto aquele que era da Biblioteca Municipal. E o monitor campista, essa localização aí, Genilson, para quem está em casa. Sim, o monitor, ele teve várias sedes, né? Eu acredito que a sede que foi realmente a sede definitiva, acho que foi comprada, o Diário Associado comprou aquele prédio para ser a sede do monitor. Mas o monitor campista já passou por vários outros prédios. Esse prédio ali, obviamente, é um prédio, né? Pela época, era um prédio que mostrava a importância do jornal. A localização, né? A localização, né? E de frente a esse prédio, não aparece nessa foto, tinha o jornal A República, que é aquele ligado aos o movimento republicano, e ao Bon Marché também, que é uma loja comercial de Campos também muito importante. Então, era esse Boulevard Francisco de Paula Carneiro, na época não tinha esse nome, mas era o centro nervoso, né? Sim. A Rua do Homem em Pé, aquela região ali. Verdade, Elisa falou tudo onde tudo acontecia, né? Muito, muito bonito o espaço. Qual é a próxima que nós temos aí? Sim, o interior. Magnífico interior do Teatro Trianon, com suas frisas, camarotes, a plateia, né? Era um big teatro. Né? Qual era a capacidade, Genilson, do teatro? Acho que dava, eu acho que dava em torno de 1.200
a ocupação de pessoas, né? Era muito grande, gente. Se a gente pensar que o nosso Trianon hoje, ele tem, se eu não me engano, 600 e 200 no balcão, né? 800 pessoas. Imagina, olha o tamanho. Os cinemas em Campos, eu estava vendo a dissertação do Joilson Bessa, um grande abraço para ele. Os cinemas, na maioria das vezes, tinham capacidade para 500 pessoas, o que também é muita coisa, né? Também é muita coisa. Gente, olha só, quem quiser saber mais informações sobre o Teatro Trianon, eu tenho uma recomendação. Genilson, aqui no livro. Fala um pouquinho do livro. Isso, né? Eu convido também vocês, eu acho que muita gente já teve a oportunidade, a acessar o site, né? Que é o teatrotrianon.com. Muito simples, teatrotrianon.com. Vai ter toda a história do Trianon, que é daquele projeto que nós tivemos a oportunidade de fazer junto com a Juliana no ano passado, no centenário do Trianon. E lá tem a possibilidade de quem quiser adquirir o livro físico e tem um livro PDF. Quem quiser baixar o livro está lá. Foi um projeto gente, vale a pena ter o livro, porque que edição bem feita, né? É aquele livro que, lá em casa, por exemplo, ele está na minha sala como livro para as visitas. The Book on the Table. Né? Mas é referência, né? Isso. E não é só de enfeite, né? É belíssimo. Não, e o importante do livro é que ele não fala só do Trianon. Ele faz um recorte desse período. A importância econômica, aquilo que já acabamos de falar, os teatros, né, a efervescência cultural, o esporte. A Juliana é uma pesquisadora de mão cheia. Ela fez um trabalho, um recorte muito bacana desse período aí do Teatro Trianon. Então vale a pena. E a iconografia sua de Leonardo, né? Isso. Nós tivemos que também é outro presente no livro, né? Leonardo é parceirão meu. Leonardo é fera demais. Isso. Então vamos lá, falamos sobre o Teatro São Salvador, o Teatro Trianon e agora, qual entra, gente? Vamos colocar lá a próxima imagem aí, que eu acho que... Olha só, gente. O Teatro Orion, isso aí, que era de Francisco de Paula Carneiro, que é o grande carneirinho aí, ó. Ele construiu esse teatro do lado esquerdo da imagem, né? Nós temos a fachada, que na verdade ficava justamente em frente onde é o Teatro Trianon. Um em frente ao outro. Era ali, mas ele foi construído anteriormente, né? Ele foi construído em 1913. No livro da Juliana, dá para entender justamente toda essa sequência que Carneirinho fez. Os empreendimentos, o primeiro teatrinho que ele teve, depois ele construiu esse aí, o Orion. O Orion foi fechado porque o Trianon foi inaugurado? Não. Na época tinha público para todos eles. Na época, nós vamos ver na próxima, não sei se nessa próxima, mais na frente, nós vamos ver que convivia Orion, Trianon, o Coliseu dos Recreios. Quer dizer, era um período que você tinha público para todos esses equipamentos, né? Todas essas casas de espetáculo, né? Deixar aqui como indicação o trabalho do Glauber Matias. É Matias, né? Isso. Glauber Matias, um querido, ele tem um trabalho fantástico sobre essa cena teatral em Campos, inclusive aquilo que a gente estava falando, né? do público que vai frequentar esses determinados locais. Sim. Fica a dica aqui para quem está nos assistindo acompanhar. É importante a gente fazer essas referências de quem vem desenvolvendo pesquisa, né? Disso que a gente está aqui apresentando para vocês, né? Então, contextualizar, importantíssimo. Vamos lá, qual é o próximo, minha amiga? O próximo é o Teatro Coliseu dos Recreios. Então, ele veio logo em seguida aí, ó. Que também é interessantíssimo, né, Genilson? Tem algumas peculiaridades, né? Isso, né? Que vocês pediram. Genilson, cadê o rink de patinação? A pista de patinação, né? Tá bem em frente aí, o Coliseu dos Recreios, né? Na imagem, tá vendo essa cobertura ali, era o local de patinação. Era um espaço eclético, né, que você tinha, né? Teatro, circo, mágica, né? Dentro. Multicultural, isso, né? Multicultural. E era associado à questão do lazer, do esporte, tinha tinha a questão da patinação, né? O Coliseu ficava onde, Genilson? O Coliseu ficava ali onde hoje não existe mais, era o Teatro Goitacá, o Teatro Goitacá. Tem um acesso ali pela Rua Barão de Miracema, e também tem um acesso lá pela Rua Alberto Torres, Avenida Alberto Torres. Era o Teatro Goitacá. Mas atualmente, eu sempre fico olhando para o que funciona atualmente? Não, atualmente não existe mais aquela construção não, ali do... mas na área? Na área ainda tem o Teatro Goitacá, que foi transformado numa igreja, uma igreja evangélica. Está ocupado. O prédio, né, do Teatro Goitacá ainda existe, né? Mas o prédio do Coliseu dos Recreios não existe mais. Não mais, né? Não mais. E tem aquela ave, né? Lembra no começo da conversa nós falamos? Exato. Se puder voltar a foto anterior, nós vamos ver o pássaro que tem no alto da fachada
do prédio, né? Do Coliseu. Isso, do Coliseu. Volta um pouquinho, gente. Pra gente poder ver essa ave emblemática. Por que isso, né? Porque às vezes a gente não tem mais o prédio, mas se a gente tem um símbolo... Se a gente, olha lá, as duas aves. Gavião de penacho, né? Alguns acham que aquilo é gavião de penacho, que é também o mesmo pássaro que tem hoje no Museu da República. Todo mundo achava que aquilo era uma águia, mas não, era o nosso famoso gavião de penacho, né? Que foi colocado lá na época que Nilo Peçanha era presidente do Brasil, em 1910.